Você já parou para pensar como um único celular pode guardar segredos que ligam as pessoas mais poderosas de um país? Pois é. A gente vai dar uma olhada em como as mensagens privadas de um homem acabaram revelando uma rede de influência que parece chegar ao topo do poder aqui no Brasil. E tudo começa com essa pergunta. Parece simples, mas a resposta pode ser bem mais complexa. E como a gente vai ver, ela talvez esteja guardada no celular de uma única pessoa e envolve gente de todos os três poderes. E o nome no centro de tudo isso é esse aí, o banqueiro Daniel Vorcaro. É a partir do celular dele, das conversas que estavam lá dentro, que essa verdadeira teia de poder começa a se desenrolar. Ok, então vamos por partes, né? Primeiro, quem é exatamente esse banqueiro e por que ele virou alvo de uma investigação tão séria? Olha, não estamos falando de um empresário qualquer, não. O Daniel Vorcaro é o dono do Banco Master. E esse banco, bom, ele está na mira de uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E as suspeitas são bem pesadas, viu? Fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. E foi no meio dessa investigação toda que a Polícia Federal conseguiu uma autorização da Justiça para dar uma olhada nas mensagens do WhatsApp dele. E o que eles acharam? Basicamente, conversas com a namorada, onde ele contava com todas as letras sobre a rotina, os encontros e o acesso que ele dizia ter às figuras mais poderosas do país. E a primeira conexão de peso que salta aos olhos nessas mensagens é com um nome bem conhecido da política, o senador Ciro Nogueira. E pelas palavras do próprio Vorcaro, a relação parece ser bem pessoal. Ele não fala que é um conhecido, um contato profissional. Ele diz um dos meus grandes amigos de vida. Isso já estabelece um tom de muita intimidade. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Dá para sentir a empolgação na mensagem, né? Ele não está só contando uma novidade, ele está vibrando. Chega a chamar o projeto do senador de bomba atômica. Poxa, isso mostra o tamanho do impacto que ele esperava daquilo. Ok, mas bomba atômica por quê? Vamos traduzir isso aqui. O tal do FGC é tipo um seguro para o dinheiro que a gente tem no banco. Se o banco quebra, o FGC garante que a pessoa receba até um certo valor de volta. A proposta era aumentar muito esse valor. E por que isso seria tão bom para o Banco Master? Simples, o banco dele não estava numa fase muito boa, com problemas de liquidez. Com o seguro maior, ficaria muito mais atraente para quem tem muita grana investir ali. Ou seja, era uma verdadeira mão na roda, um salva-vidas, proposto justamente pelo grande amigo senador. No fim, o projeto não passou, mas a intenção ficou registrada. Beleza, já vimos a conexão com o legislativo. Mas não para por aí não. A teia de contatos que ele descreve nas mensagens chega no topo do poder executivo, envolvendo tanto o presidente atual quanto o ex-presidente. E aqui a diferença de tratamento é gritante. De um lado, Vorcaro descreve uma reunião que teria sido muito forte e super importante com o presidente Lula e vários ministros, e que, olha só, não estava na agenda oficial. Do outro lado, uma reação de pura fúria com o ex-presidente Bolsonaro por causa de um post numa rede social que teria prejudicado o banco dele. Essa é a expressão que ele usa sem filtro nenhum, beócio. E o motivo da raiva toda, segundo o próprio Vorcaro, foi o Bolsonaro ter compartilhado uma notícia que era ruim para o Banco Master. Agora, um ponto importante. O Palácio do Planalto confirmou que essa reunião com Lula realmente aconteceu. A versão oficial é que o presidente disse ao banqueiro que a investigação contra ele seria técnica, sem nenhuma interferência política. De qualquer forma, a confirmação de que o encontro ocorreu dá mais peso ao que o Vorcaro relatou. Certo, já falamos do legislativo e do executivo. Mas a rede que ele descreve nas mensagens se espalha ainda mais, chegando a nomes bem importantes em todos os três poderes. A lista de nomes que aparecem é de cair o queixo. A gente está falando de ministro do Supremo Tribunal Federal, presidentes da Câmara e do Senado, além de outras figuras super influentes da política. É um retrato de um acesso que parece ser muito, mas muito amplo. E o que mais chama a atenção é o jeito como esses encontros aconteceriam. Não é uma agenda oficial num gabinete em Brasília. Ele fala de encontrar um dos ministros mais poderosos do país, aqui perto de casa, durante um feriado. É uma informalidade que impressiona. E essa outra mensagem aqui só reforça essa ideia. Ele narra como se fosse a coisa mais normal do mundo, um encontro que juntaria o Hugo Mota e o Ciro Nogueira, duas figuras centrais do legislativo, com o Alexandre.
Isso sugere uma circulação, um trânsito entre os poderes que é, no mínimo, notável. Ok, depois de ver todos esses nomes, todas essas situações, a gente chega na pergunta principal. Tá, e daí? Por que essas mensagens são tão importantes? Se a gente colocar tudo numa linha do tempo, fica mais fácil de visualizar. Não parece ser um fato isolado aqui e outro ali. O que os relatos dele mostram é um padrão, uma constância nesse acesso e nesse diálogo com o alto escalão do poder, mês após mês. Agora, é fundamental deixar uma coisa bem clara. O fato de alguém ter sido mencionado nessas conversas não quer dizer de jeito nenhum que essa pessoa fez algo errado ou que está sendo investigada. Isso é muito importante. A questão aqui não é acusar quem foi citado, mas sim entender o que essas mensagens nos contam sobre o tipo de acesso que esse banqueiro, ele sim investigado, dizia ter. Então, qual é o resumo da ópera? O que essas mensagens desenham é um cenário de proximidade, uma proximidade bem fora do comum, entre uma pessoa que está enfrentando uma investigação federal e as pessoas que ocupam os cargos mais importantes do país. A palavra-chave aqui é acesso, é influência. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Quando o dinheiro e o poder andam tão de mãos dadas, de um jeito tão informal, fica a pergunta no ar. No fim das contas, quem é que sai ganhando com isso?